Amados, a graça e a paz do nosso Deus, amém. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, continuando a nossa série nesse texto, nesse livro, nessa carta, Efésios capítulo 3, verso 14, continuando de onde paramos, Efésios 3, 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Assim diz a palavra do nosso Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por todo sempre. Amém. Deus, nós queremos te agradecer por este texto, por essa oração do apóstolo Paulo que foi registrada, que nós possamos aprender com ela, que nós possamos ser edificados. Deus, que o Senhor use o Espírito Santo para falar aos nossos corações, para iluminar as nossas mentes, para que nós, Deus, possamos aprender o que o Senhor está nos ensinando. Deus, abençoe a vida de cada um que assiste essa palavra, seja aqui presencialmente, seja pela transmissão. Deus, que cada um de nós sejamos edificados. Deus, que as palavras aqui faladas sejam agradáveis ao Senhor. Deus, que em nome de Jesus, essa pregação possa nos edificar, nos ensinar, nos confortar, nos consolar, nos edificar, nos exortar. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amados, nós estamos diante de uma coisa grandiosíssima nesse texto aqui. Talvez lendo nós não temos noção da grandeza das coisas que o apóstolo Paulo está falando aqui. Das coisas que o apóstolo Paulo está pedindo ao Senhor aqui. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está preso em Roma quando ele escreve essa carta, escrevendo aos Efésios, e ele, preso em Roma, ele se ajoelha e ora, de joelhos ao Senhor, a Deus, pelos crentes. Paulo, meus irmãos, ele pede aqui que os crentes experimentem, não só conheçam, mas experimentem coisas grandiosíssimas. São coisas que estão aqui na Bíblia, meus irmãos, que se não tivesse aqui, a gente nem ousaria falar. De tão grandioso que está. A gente só falamos porque está escrito. Se não tivesse, nós nem ousaríamos sequer falar. Tamanha a grandeza. Você tem noção do que é pedir para ser tomado de toda a plenitude de Deus?
conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento? Como é que você vai entender uma coisa que não dá para entender? Como é que você vai entender uma coisa grandiosíssima? E Paulo, preso em Roma, ele se ajoelha e ora pelos crentes em Éfeso. Meus irmãos, é verdade que diante das grandezas de Deus, não tem muito o que fazer se não nos colocarmos de joelhos. Não tem muito o que fazer diante das grandezas imensas de Deus do que nos humilharmos diante da presença dEle, nos reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. E é isso que Paulo faz. Ao longo dessa carta, ele vem falando do que Deus fez nos crentes. Ele diz que o Pai nos predestinou antes da fundação do mundo, no capítulo 1, que o Filho deu a sua vida para nos salvar, que o Espírito Santo nos selou. Ele fala que Deus uniu os judeus e os gentios em um só povo, não havendo mais nenhuma barreira, e revelou para nós o mistério do Evangelho. E diante de todas essas grandezas, ele se coloca de joelhos, como está aqui no verso 14, por esta causa. Esta é o que ele vinha falando antes, dessas grandezas. Por causa dessas grandezas de Deus, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Quando ele diz que se põe de joelhos, é uma indicação aqui de reverência, de respeito, de se humilhar, se derramar na presença de Deus. Normalmente o judeu orava de pé, era a posição comum de o judeu orar, mas às vezes o judeu se colocava também de joelhos diante de Deus, em uma indicação de a pessoa estar se humilhando na presença do Pai. E é isso que ele está fazendo. Ele se põe de joelhos diante de Deus e diante do Pai, na pessoa do Pai. E ele continua dizendo no verso 15: me ponho de joelhos diante do Pai, a quem, diz o verso 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então vamos entender o que ele está querendo dizer. Ele diz que ele se põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, no céu e na terra. Que família é essa que ele está se referindo? Quem é essa família que toma o nome de Deus? Quem é a família, quem é o povo aqui na terra que toma o nome de Deus? Ora, não pode ser outra senão a igreja. É a igreja que ele se refere aqui como família. Até porque, um pouco antes, ele vai dizer que os crentes, as pessoas que passam a se converter a Deus, as pessoas que se convertem a Jesus, elas fazem parte da família de Deus. Então, quando ele diz família, ele está se referindo aqui à igreja, porque a igreja é a família que toma o nome de Deus. Nós, meus irmãos, carregamos o nome de Deus conosco. A nossa identidade, Deus coloca sobre nós o nome dele, a identidade dele, Deus põe sobre nós. A igreja é Deus quem nos define, é Deus que nos identifica. A partir do momento que você se torna membro da igreja do Senhor Jesus, agora é Deus que te define, Deus que te identifica. Você é identificado agora como uma pessoa de Deus. Por isso você toma o nome de Deus. Em tudo que você for fazer agora, você toma o nome de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado para não tomar esse nome em vão. Como diz o mandamento lá da lei de Moisés. A igreja é a família de quem Paulo está se referindo, tanto dos que estão aqui presentes na terra, quanto os que já estão em Cristo. Todos eles são uma só família, os que estão aqui e os que já foram, e todos eles tomam
o nome de Deus, como ele diz aqui, bem claro no texto. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. A família toma o nome, tanto no céu como sobre a terra. E a partir dessa introdução que Paulo faz, ele vai pedir algumas coisas para o Senhor. Ele vai fazer uma oração com pedidos. São pedidos de oração aqui, que ele ora a Deus. São, meus irmãos, 4 pedidos de oração que Paulo registra. É uma oração com 4 pedidos que ele faz. Uma oração em que ele pede a Deus 4 coisas. E não é qualquer coisa que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo coisas grandiosas. Coisas que a nossa mente não consegue entender totalmente. De tamanha grandeza das coisas que estão aqui. E essas coisas só podem ser discernidas por meio do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, não dá para entender. É por isso que o mundo, os ímpios, não entendem. Porque para você entender, você precisa ter o Espírito Santo. Então, os ímpios, o mundo que não tem o Espírito Santo, não entendem. Não compreendem essas grandezas. Porque essas grandezas são discernidas espiritualmente. E não com a nossa mente material. Meus irmãos, a nossa mente ela pode fazer muita coisa. Ela pode aprender uma equação, ela pode aprender matemática, ela pode aprender química, ela pode aprender a construir um prédio, ela pode aprender a falar um novo idioma, ela pode aprender a fazer muitas coisas. É só você olhar o que o ser humano tem feito por aí. Coisas grandes aqui na Terra. Mas tem uma coisa que a sua mente não consegue fazer por ela mesma: compreender as grandezas de Deus. Porque só o Espírito Santo pode fazer isso. As coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo ele está orando de joelhos, para que os crentes possam compreender essas coisas. Ele ora. E ele pede a Deus 4 coisas. E todas essas coisas, meus irmãos, estão relacionadas com o bem-estar espiritual dos crentes. Todas essas coisas, em primeiro lugar, Paulo ele não ora por ele aqui, ele ora pelos outros. O que nos ensina que nós devemos orar não só por nós, devemos orar por nós também, mas também pelos outros. A gente tem que se preocupar com os outros também e orar por eles. Ele ora por eles e mais, além de orar pelos outros, ele ora pelo bem-estar espiritual deles. Ele inclui na oração o bem-estar espiritual, a alma desses crentes. Ele ora pela alma. Uma coisa muito incomum hoje em dia, não é verdade? Porque hoje em dia o foco sempre é o material, sempre é o físico, sempre é o corpo e nunca a alma. Pouco se preocupa com a alma e isso não é novo, isso é muito antigo. O ser humano sempre tem essa preocupação de priorizar primeiro o físico. Não significa que nós não devemos nos preocupar com o físico, devemos sim, porque nós usamos o nosso físico para glorificar a Deus. Então precisamos estar bem, bem de saúde, precisamos estar bem em todos os sentidos, porque o ser humano é uma unidade, corpo e alma, constituído por corpo e alma. Então os dois têm que estar bem. Não é verdade? Mas às vezes a gente esquece da alma e só pensa no corpo. Às vezes a gente esquece e só foca no corpo. Depois, no finalzinho da Idade Média, surgiu um movimento chamado Renascimento Cultural. E nesse movimento, as pessoas queriam retomar a cultura grega e romana, que havia se acabado há muito tempo. E eles queriam resgatar e viver de novo aquela cultura. E um dos lemas dessa cultura é o antropocentrismo. Antropo significa homem.
E centrismo significa centro. Antropocentrismo é você colocar o homem no centro. Então, tudo agora gira em torno do homem. Se você olhar a nossa sociedade, é isso mesmo que acontece. Tudo é o homem. O homem é o centro de tudo. Não se preocupa mais com Deus, não se preocupa mais em agradar a Deus, mas somente agradar ao homem. Tudo é feito para agradar o homem, não mais a Deus. E essa filosofia, essa ideia, não ficou só no mundo não, meus irmãos. Entrou dentro da igreja também. Em que tudo tem que ser feito para agradar o homem e não a Deus. O culto tem que ser para agradar o homem, o louvor tem que ser para agradar o homem, a palavra tem que ser para agradar o homem e jamais a Deus. Porque o homem foi colocado no centro. Então isso tem encontrado apoio em muitos lugares, inclusive em muitas igrejas. Mas nós precisamos tomar cuidado para parar e refletir e ver, não, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Então tudo tem que ser feito para glorificar e agradar a Deus. Às vezes nós pensamos que é para glorificar e agradar ao homem, e não é. É para glorificar e agradar a Deus. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração muito incomum, porque ele pede para o bem espiritual. Ele lembra do bem espiritual. Repito, o bem material é muito importante para nós, porque nós estamos vivendo em um corpo material. Então a gente precisa. Mas o bem espiritual é fundamental para nós. E ele ora por isso. E ele pede 4 coisas. Amados, a primeira coisa, vocês podem ver no verso 16. Para que segundo, o primeiro pedido, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Amados, ele está pedindo aqui por fortalecimento. Ele pede que os crentes sejam fortalecidos segundo a riqueza da glória de Deus. Então ele pede, Senhor, segundo a riqueza da sua glória, fortaleça os crentes, fortaleça eles. O crente, meus irmãos, ele precisa de fortalecimento. São tantas coisas, tantas lutas que passamos, tantas enfermidades, tantas tentações, tantas coisas que vêm em cima da nossa vida, e que se não fosse Deus, nós não conseguimos. É só Deus que nos fortalece. São tantas lutas, não é, que passamos? Não é verdade? Às vezes a gente sai de uma luta e vem outra, sai de uma e vem outra, sai de uma e vem outra. E de onde que a gente encontra força? Só em Deus. Por isso ele pede. Eu peço para que eles sejam fortalecidos. E esse fortalecimento era importante, porque imagina você, um crente da igreja de Éfeso, vendo o apóstolo Paulo ser preso em Roma. O que você ia pensar? Você poderia pensar, o apóstolo Paulo que veio, pregou o evangelho, organizou essa igreja, ele está preso. E eu? Onde é que esse negócio vai dar? Onde é que esse negócio vai me levar? Eu vou desistir. A tendência natural é essa. Eu vou desistir. Eles estavam vendo o apóstolo Paulo preso. O apóstolo Paulo está dizendo, não se preocupem com isso. Não se preocupem vendo eu preso aqui. Porque tudo isso é para a glória do Senhor. E Deus, ele está agindo por detrás de tudo. É Deus que nos fortalece. Imagina o que José deveria ter pensado quando ele estava no fundo daquele poço, jogado pelos seus irmãos. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo. Imagine o que José deveria ter pensado quando ele foi jogado na prisão, injustamente, por ter feito uma coisa certa. Talvez se ele tivesse feito errado, ele não ia ser preso. Mas por fazer o certo, ele foi. O que será que ele deve ter pensado? De onde que veio o fortalecimento? De Deus. Então é Deus que nos fortalece.
Deus nos fortalece das lutas que passamos. O crente, ele precisa ser fortalecido com poder mediante o Espírito no homem interior. O homem interior aqui que Paulo diz é a mente e o coração. A mente da pessoa, o homem, a alma. Que vocês sejam fortalecidos, que vocês ganhem ânimo por meio de todas essas verdades. Que nós possamos sair daqui essa noite, meus irmãos, animados, fortalecidos. Por quê? Por causa dessas grandezas que estão sendo reveladas para nós, que o mundo não entende, mas a nós nos é concedido discernir essas coisas, que nós possamos ter a nossa fé revigorada. Nós também devemos orar por isso, não só para nós, mas também para os nossos irmãos, para que eles também possam ser fortalecidos na fé em Cristo Jesus, que nós possamos sair daqui revigorados com esta palavra. O segundo pedido, meus irmãos, está no verso 17. Na verdade, ele diz o seguinte, verso 17: E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui é o segundo pedido. O primeiro pedido foi por fortalecimento. O segundo pedido foi o qual? Habite Cristo no nosso coração. Paulo está pedindo para que Cristo habite no coração daqueles crentes. É isso que ele está pedindo. Mas veja só, você pode pensar, mas Jesus não já habita no coração do crente? Por que ele está pedindo para acontecer uma coisa que já acontece? Se você é crente, é porque Cristo já habita em você por meio do Espírito Santo. Se você é crente, então é porque você já recebeu o Espírito Santo e Cristo habita em você mediante o Espírito Santo. Por que ele está pedindo para Cristo habitar no coração dos crentes, sendo que ele já habita? Aqui, meus irmãos, por definição, Cristo já habita em nós. Por definição. Mas o que Paulo está pedindo aqui é que Cristo habite plenamente para que possamos ser cheios de Cristo em nossa vida. Para que Cristo, meus irmãos, que não haja nenhuma área na nossa vida que não seja habitada por Cristo. Que não haja nenhum segmento na nossa vida, nenhuma atitude na nossa vida que não seja habitada por Cristo. Que Cristo habite em nós plenamente, por completo. Usando uma alusão da nossa casa, que Cristo habite na sala dos meus relacionamentos, no escritório das minhas atitudes, na cozinha do meu amor ao próximo, que Ele ocupe todos os cômodos do meu coração, que Ele habite plenamente na minha vida, que eu possa refletir as atitudes de Cristo na minha fala, que eu possa refletir as atitudes de Cristo nos meus pensamentos, que eu possa refletir a atitude de Cristo com o que eu faço. É isso que ele pede, que Cristo habite plenamente no coração dos crentes. É isso que Paulo está pedindo. E ele continua dizendo, para que habite Cristo no vosso coração pela fé. Isso vai acontecer pela fé. Crendo, acreditando, mediante a fé em Deus. Que Cristo habite em nosso coração pela fé. A ponto, meus irmãos, Paulo continua o seu raciocínio. Paulo quer que Cristo habite no nosso coração a ponto da gente estar arraigado e alicerçado em amor. Olha o que diz o texto. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui Paulo usa duas linguagens, duas figuras de linguagem. Uma linguagem de uma árvore e uma linguagem
de um prédio, de um edifício. A árvore, meus irmãos, por que uma árvore, se eu empurrar ela com toda a força, por que ela não cai? Que ela tem raízes profundas na terra. De forma que se eu empurrar ela com toda a minha força, ela não vai cair. Porque ela tem raízes firmes. Talvez se ela não tivesse raiz, fosse só o tronco, você, empurrando com toda a força, você derrubava. Mas você não derruba. Por quê? Porque ela está alicerçada. Ela está arraigada. E o prédio? Como é que ele não cai? Tem prédios altíssimos. Tem prédios enormes. Como é que eles não caem? O vento ou simplesmente cair mesmo pela gravidade. Como é que o prédio não cai? É porque embaixo do prédio existem metros e metros a fundo de um alicerce firme, segurando. O prédio está alicerçado, de forma que ele não consegue cair. Ele não cai, ele é firme no chão. E aqui Paulo usa essa linguagem para dizer que Cristo habitando no nosso coração, para a gente estar alicerçado e arraigados em amor. Em amor. O amor, meus irmãos, ele é a característica que nos identifica como discípulos de Cristo. O que te define? O que você tem que te define como discípulo de Cristo? O que você tem de diferente? O amor. E não é um amor simplesmente dizer, eu amo a Jesus, eu amo a igreja, eu amo a palavra de Deus. Não é um amor dito, mas é um amor vivido. É um amor na prática. É um amor que você faz, como Cristo. Cristo, que é a expressão exata do amor, ele teve a maior atitude de amor. Então, o amor que nós precisamos estar alicerçados é um amor verdadeiro. É um amor que não é só das palavras, mas também dos nossos hábitos diários. Precisamos demonstrar amor com tudo que fazemos, com tudo que falamos, com tudo que pensamos, com tudo que pretendemos fazer. Precisamos demonstrar amor. Não é só um amor falado. E a gente precisa não estar só superficialmente, não, nesse amor. A gente precisa estar o quê? Arraigados, fundos nesse amor. Nós não queremos, meus irmãos, uma fé superficial. Uma fé que a água bate só no pé. Nós queremos explorar o oceano das grandezas de Deus e não só nos contentar com a água bater no pé. Precisamos conhecer cada vez mais do nosso Deus. É isso que Paulo está dizendo. A gente precisa estar arraigado e alicerçado em amor. Paulo está se referindo aqui à firmeza. Estar firmes no amor, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das adversidades, nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos estar firmes. Firmes, como uma árvore, como um edifício. Em terceiro lugar, ele pede para que compreendamos essas coisas. Olha só o que ele diz, a partir do verso 18. A fim de poderes compreender com todos os santos aqui são os crentes. Quando a Bíblia diz os santos, ela está se referindo aos crentes. Com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo está querendo que nós entendamos a grandeza dessas coisas. Meus irmãos, o que Paulo está falando aqui, o mundo despreza, nem lê. Parece que são só palavras. Mas para nós isso aqui tem um valor grandioso. Para nós isso aqui tem um valor imenso. E ele quer que a gente compreenda isso. A largura,
o comprimento, a altura, a profundidade dessas coisas. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de coisas grandiosas, coisas imensas, que é o amor de Deus, que é o poder de Deus, que é o Evangelho. E para que nós possamos compreender todas as dimensões do que significa ser cristão, a gente precisa entender todas as dimensões do que significa ser crente, do que significa ser cristão, do que significa amar a Deus. É isso que Paulo está pedindo, que nós possamos compreender cada vez mais essas coisas. O quarto e último pedido de Paulo, ele pede para que os crentes conheçam. Esse pedido é ousado. Esse é ousado. Ele diz o seguinte: que os crentes conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ele está pedindo para que a gente possa entender uma coisa que não dá para entender. É isso que ele está falando aqui. Ele está pedindo para a gente entender uma coisa que está além do nosso entendimento, que excede o nosso entendimento, porque a nossa cabeça ela é limitada. Ela não consegue entender tudo. Ela vai até um ponto e para. Ela não consegue. Mas o apóstolo Paulo ele está pedindo para que possamos conhecer esse amor de Cristo, que excede, meus irmãos, todo o entendimento, que o mundo não consegue explicar, que a ciência não consegue explicar, que as evidências não conseguem explicar, que a nossa mente não consegue explicar, porque excede toda a compreensão, todo o entendimento, e ele fala que vocês conheçam esse amor, o amor de Cristo. Não é o amor que nós temos por Cristo, mas é o amor que Cristo tem por nós, que é um amor, meus irmãos, grandioso, que é um amor poderoso, é um amor capaz de transformar uma vida, coisa que nós jamais poderíamos fazer. É um amor, meus irmãos, que está além da nossa compreensão. É o amor de Cristo, que Cristo ensinou para nós. Lá no Calvário, quando ele estava na cruz do Calvário, ele mostrou para a gente o que é amar. Não precisou dar uma definição, não precisou falar. Ele simplesmente fez o que é o amor. Ele explicou com atitudes o que é o amor. E Paulo pede para que possamos compreender esse amor de Cristo. O mundo, meus irmãos, não pode compreender o amor de Cristo. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente e não com a nossa mente natural. E esse conhecer aqui o amor de Cristo, meus irmãos, não é conhecer só por conhecimento. Não é conhecer só intelectual. Porque se for assim, é fácil, né? Porque está escrito aqui, você pode ler o texto e decorar o que Jesus fez. Você guardou aqui na sua cabeça o que é o amor de Cristo. Mas Paulo não está pedindo somente esse conhecimento na cabeça. Paulo está pedindo um conhecimento vivido, um conhecimento experiencial. É conhecer a Cristo porque você experimentou. É conhecer o amor de Cristo, não só porque você ouviu falar, não só porque você leu, não só porque você escutou, mas porque você viveu. Porque você viveu esse amor de Cristo. Esse conhecimento que Paulo quer que os crentes provem, ele orem, e ele ora para isso. Que possamos conhecer, meus irmãos, o amor de Cristo por experiência própria com o Senhor Jesus. É isso que o texto está nos ensinando essa noite. Então, que nós possamos entender a Cristo. E como consequência disso, ele vai dizendo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que por meio de Cristo, meus irmãos, nós possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus.
que nós possamos ser tomados de toda plenitude de Deus. É uma coisa grandiosa. Eu repito, se não tivesse escrito aqui, nós nem ousaríamos dizer. Tão grande você pedir para Deus para você ser tomado de toda a plenitude de Deus. Mas o apóstolo Paulo ora para que possamos, meus irmãos, ser tomados de toda essa plenitude, de todo esse amor, de toda essa grandeza. Que quando você estiver enfrentando as suas maiores lutas, você lembre dessas coisas. E que essas coisas te fortaleçam em Jesus. Que essas coisas sirvam de consolo para você. Que essas coisas sirvam de alimento para a sua alma. Para que você tenha força para prosseguir. Porque o mundo não é fácil. E a nossa força, meus irmãos, ela vem de Deus. O nosso socorro vem de Deus. Tudo que temos vem dele. Por isso que Paulo fala. E ele conclui o texto nos explicando a motivação dessa oração. No verso 20. Por que Paulo pede essas coisas tão grandes para Deus? Por que Paulo ora? Qual é a confiança que ele tem ao pedir essas coisas tão grandes? Está no verso 20. Olha o que está escrito. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, o que motiva Paulo a orar é que ele não está falando com qualquer um aqui. Ele está falando com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que ele está pedindo, ou mesmo do que ele está pensando. Lembre disso, pense nisso. Deus, meus irmãos, ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo e além do que você está pensando. Deus pode fazer coisas que nem passa pela sua cabeça, pela sua mentalidade. Ele é grande demais, ele é poderoso demais. Ele pode, não tem limite, não existe limite para o poder de Deus. Ele pode fazer muito mais do que você está pedindo. Às vezes nós pedimos uma coisa a Deus e nós não recebemos, não é da vontade de Deus que recebemos, e ficamos tristes porque esquecemos que Ele é poderoso para fazer mais do que estamos pedindo, mais até do que nós estamos pensando e nem falamos. Deus pode fazer. Deus é grande para fazer muito mais de tudo aquilo que você pensa. Ele é poderoso. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus que nós adoramos. Um Deus que é grandioso. Um Deus que faz com que os montes se derretam como cera diante da sua presença. Um Deus, meus irmãos, com esse poder grandioso. E que poder é esse? É o poder, meus irmãos, para restaurar vidas. É o poder, meus irmãos, para perdoar pecados. É o poder para transformar uma vida. Um poder, meus irmãos, para libertação de vários vícios. É um poder, meus irmãos, que faz a pessoa mudar de atitude. É um poder que, por meio da sua palavra, criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É um poder que faz com que todas as autoridades nesse mundo se prostrem diante dele e reconheçam que só ele é o Senhor, que tem o domínio sobre todas as coisas pelos séculos dos séculos, desde a eternidade até a eternidade. É um poder, meus irmãos, que entra na nossa vida, nos convence do nosso pecado, nos abala e nos rende a Cristo. É um poder que faz com que o Evangelho chegue às nações e que o nome do Senhor seja glorificado no meio dos povos. Povos que nunca antes ouviram o Evangelho, eles podem agora ser alcançados por essa graça, por meio
do poder, desse poder grandioso, um poder que abala as estruturas do nosso coração. Esse é o poder do nosso Deus, é a Ele a quem nós adoramos, somente a Ele. A glória é só para Ele, tudo é só para Ele. Esses dias eu estava pensando, se a gente for seguir uma linha de raciocínio, por que nós evangelizamos uma pessoa? Aí você pode pensar, para ela se converter e mudar de vida, é a consequência imediata. E para quê? Para que ela se converter e mudar de vida? Para ela ir para o céu, né? Ela ser salva, para ela não ir para o inferno. E para que ela ir para o céu? Para que você quer que ela vá para o céu? Onde você vai chegar? Qual é a intenção final? E sabe qual é a intenção final de tudo isso? A glória de Deus. Você evangeliza para a glória de Deus. E porque Deus vai ser glorificado na vida daquela pessoa que você está ganhando para Jesus. Na verdade, você não está ganhando, o Espírito Santo está ganhando por meio de você. Então, Deus vai ser glorificado por meio disso. Tudo que você for fazer, meus irmãos, é para a glória de Deus. Por que você acorda de manhã? Para a glória de Deus. Por que você escova os seus dentes? Para a glória de Deus. Por que você estuda? Para a glória de Deus. Por que você trabalha? Para a glória de Deus. Por que você vem à igreja? Tudo é para a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele diz o seguinte, ele diz que o conhecimento de Deus, diante do conhecimento de Deus lá em Romanos, ele vai dizer, quão insondáveis, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis essas coisas. E aí ele termina dizendo, a ele a glória, a ele a glória. Que Deus possa ser glorificado em nossas vidas por meio, meus irmãos, desse mistério que foi revelado. Está escrito, e que nós possamos ser fortalecidos com isso. Nós agora vamos sair da igreja, vamos para nossas casas, vamos para o mundo e vamos estar exposto a tanta coisa desse mundo, mas que você se sinta fortalecido, porque a Deus aprove te revelar essas coisas. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Seja, ó Deus, para a tua glória. E obrigado, Senhor, por coisas tão grandiosas, Senhor, que Paulo orou, ó Deus, a igreja ora e nós recebemos pela fé essas bênçãos espirituais, Senhor, e tudo redunda para a tua glória, Senhor. Nós possamos estar com saúde para podermos trabalhar, para podermos expressar a tua glória por meio da nossa boca, do nosso corpo e da nossa vida. Transforma, retira de nós tudo que não procede do Senhor, para que possamos estar diante do Senhor, fazendo a tua obra para a tua própria glória. Que nós tenhamos só o Senhor como alvo no nosso coração, no nosso serviço, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te pedimos uma semana abençoada, Senhor Deus. Pedimos uma bênção do Senhor para as programações da igreja, para aqueles que estarão à frente, ó Deus, de cada evento, de cada culto, de cada estudo, que o Senhor esteja capacitando os teus servos, Deus, que eles trabalhem para a tua glória, Senhor Deus, de cada irmão, de cada aluno, de cada membro da igreja também, que estarão compartilhando, aprendendo e ensinando, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe.
o amor grandioso do Pai, e a consolação, e o conforto, e a bênção do Espírito Santo repousa sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a cabeça das mãos.